Olá, tribo Conteiro, que saudade que eu tava. Teve esse final de semana no meio e eu longe dessa tribo que me dá tanto calor humano, tão bom tá aqui. Nossa, quanta gente aqui nessa live hoje, gente! Que alegria, que explosão! Que beleza! Vamos lá, vamos chegando, vamos entrando, vamos puxando uma cadeirinha para sentar que a conversa vai ser excelente. Acredito que falta um minuto para o Niso entrar. Ele entrou. Deixa eu buscar ele aí. Pra gente não perder mais nenhum minuto do lado dele. Peraí. Oi, Lúcio. Oi, Niso. Tá pegando o Niso. Opa. Opa, que ele não aparece aqui pra mim ainda. Apareceu. Pronto. Olá, Niso! Oi! Salve! Chupa atrás! Não, tudo bem. Foi a única chance que eu tive. Se você não se atrasasse, eu não tinha chance de falar, porque mulheres falam demais. Imagino. Afinal de contas, a gente combinou. Eu estava precisando desse tempo. Tudo bem? Que bom. Que bom, então. Tá tranquilo? Deu tudo tranquilo, cara. Eu estava falando aqui com o pessoal. Bom, eu já fiz a sua super apresentação. Por mais que você dispense essas apresentações feitas aí por mim, porque as pessoas te conhecem, mas eu queria, óbvio, te agradecer por estar aqui, né, cara? Em um projeto que tem um mês, que acabou de começar. Jura? Que tá aí um mês. Um mês, Nossa. no momento. Exatamente. Então, queria super te agradecer. Tem um monte de fã teu aqui Ai, gente, querendo. Obrigado É demais. realmente uma honra estar com você, cara. Prazer meu. Eu nunca. Chegando da rua? Ai, gente, fui no banco agora. Nossa, que caos, cara. Brasil realmente... Tá uma loucura, né? Qualquer coisa muito simples hoje em dia não é tão fácil, né? Pois é. Todos os procedimentos, o uso de máscara, lava isso, lava aquilo. Exatamente. Agora você chega no banco, uma fila enorme, uma pessoa para atender. E, nossa senhora, dá muito nervoso. Mas deu tudo certo. Então, Niso, o foco do Conteiro, desse perfil, é justamente as pessoas contarem as histórias de si mesmo, né? As suas próprias histórias. E, claro, pegando a cadeira e sentando na sua própria história, onde quer sentar e falar, porque é chato demais a gente meter o dedo na história alheia, né? Até porque cada dia a gente quer falar de uma coisa, e cada dia a nossa história é revista. A gente acorda e revisita a nossa história de maneiras diferentes. Então, Sim. assim, né? E às vezes a gente simplesmente está a fim de falar da história que foi ao banco, e é lá que a gente tem que ficar mesmo, né? E é isso, é esse jeito informal e freestyle total que a gente conduz as conversas com o Conteiro. Então eu queria saber se você quer começar contando aí de você. Gente, o que vocês quiserem saber, pergunta aí. Pergunta o que vocês quiserem saber. Então eu quero saber uma coisa que tem muito a ver. Eu quero saber uma coisa, assim, eu ia deixar para falar no final. Mas eu acho que tem que começar por isso. Eu estava super encagaçada dessa conversa. Estava em pânico. Muito. E olha que eu não sou uma pessoa eu não sou uma pessoa tímida, eu não tenho medo de falar, eu não tenho medo de numa peça de humor, de ser aquela que vão mexer, que vai ser... Eu não tenho pânico com nada disso. Mas tive um bloqueio com a nossa conversa. Deu quase pegar e ligar e falar assim, não vou conseguir fazer essa conversa. Não vou conseguir fazer essa conversa. E aí eu fui tentar entender por que isso estava rolando, né? É porque eu criei em mim uma questão de tanto escutar meu marido e meu filho dizendo que eu não entendo tudo que... Eles consomem muito humor dentro de casa. Eu sou casada com meu marido há 20 anos, o que o Ricardo consome é entrevista e humor. E a combinação dos dois.
E às vezes eu assisto e ele fala para mim, você não entendeu a referência, você não entendeu a referência. Ai, aí o Gabriel fala, mãe, você não entende, né? Você não pegou a referência. Isso me deixa muito angustiada, porque quando eu vou pegar a questão, já passou o mote da piada, o humor para os outros já perdi o time. O humor se aprende. E isso é uma pergunta em dois sentidos. Fazer humor se aprende e entender o humor se aprende é uma prática? Eu acho que sim. Seja qual for a área que você for atuar, não importa se é artístico, se é... Enfim, o talento não basta, né? Você tem aquele dom, aquela coisa toda, mas tem que trabalhar, né? Só o talento é como se fosse um diamante bruto, né? Aquela pedra, né? Toda rústica, assim, toda ela, com certeza, lapidada, ela vai valer muito mais, né? E eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que também você também aprende um pouco a entender. Mais ou menos como um disco novo, né? Quando você compra, assim, você é muito fã de um cantor, de uma banda, aí você compra aquele álbum, né? E aí é estranho à primeira vista, né? Não sei se você acontece isso, né? Se você demora um pouco, né? Aí depois você vai ouvindo, e você vai acostumando e vai vendo detalhes ali da música, da letra, do que seja do arranjo, e você vai aprendendo meio que a gostar daquilo, né? Então, eu acho que sim, é uma prática, né? Você vai entendendo, assim, nuances, às vezes o que é mais ironia, o que não é. Então, você vai educando também o seu cérebro né? E seja qual for a área, não importa se é humor, se é medicina, se é sei lá o que for, né? E isso para entender o humor e para fazer também, porque para fazer eu vejo que o humorista ele tem que ter uma percepção muito ágil das coisas, né? E isso se aprende, se desenvolve? Eu acho que sim. Eu acho que tem pessoas que têm mais, né? Já naturalmente, mas eu acho que sim, você passa a ver, né? As coisas por um outro enfoque, né? Eu acho que você passa a observar mais, né? Que o humor é observação, né? Tanto não importa qual é o seu estilo, se você atua, se você é ator e faz aquele humor de sketch, se você só faz stand-up comedy. Tem muita gente que faz stand-up que não é ator, né? Mas aí é observação de tudo, né? De como as pessoas se comportam, do que as pessoas estão falando, do que... enfim, eu acho que sim, eu acho que aprende também. Eu acho que aprende. E fora que tem algumas técnicas também, né? Foram desenvolvendo algumas técnicas e tal, né? Que eu acho que ajuda bastante também, com certeza. Qual é a diferença do humorista para o comediante? Pois é, uma vez eu perguntei isso para o meu pai, ele falou, nenhuma, não tem diferença. Eu já acho que tem, eu acho que o humorista, você pode parar para pensar, humor e comédia é mais ou menos a mesma coisa, né? Mas assim, na minha opinião, o humorista é aquele cara que tem as ideias, assim, mas ele meio que não atua, né? Mais ou menos como era o Milor Fernandes, por exemplo. Milor Fernandes, era um grande humorista, você lia as coisas Sim. dele, as crônicas dele, mas ele era um cara que não atuava, né? Ele não fazia TV, não fazia, enfim, né? E já eu acho que o comediante é o cara que ele vai lá e sobe no palco e atua, sabe? Um pouquinho diferente. Mas no final das contas, se você parar para pensar, é a mesma coisa, né? É um bando de gente fazendo o outro rir. Eu acho que, né? E criticando também, fazendo a pessoa pensar, né? O humor ele é bastante profundo, né? Se você parar para pensar, não é verdade? É provocativo, né? Exatamente. E ele tem que ser, né? Agora nessa fase chata aí do politicamente correto. Você vê que eu tô andando pela casa, estou procurando meu carregador, mas eu vou achar. Essa fase tá tolhindo um pouco? Tá muito chato isso, porque o humor não tem jeito, né? Ele é transgressor, ele é... Como é que se diz? Ele tem que cutucar, né? E aí o pessoal se incomoda muito com isso agora, né? Ainda mais agora com as polaridades, né? Que agora está tudo muito polarizado, né? Então tem gente que fala assim, mas você faz humor, mas você está fazendo humor e falando de política? Falei, sim, o humor ele nasceu da crítica política, né? Os primeiros
manifestações de humor, de comédia, eram aqueles grupos meio de saltimbancos que iam para criticar a corte, né? E o humor ele tem que ter essa conotação transgressora, sabe? E crítica mesmo, né? Aliás, que é difícil, e é difícil hoje em dia até escrever humor, né? Você tem que pensar em tudo que vem disso aí, de resposta, né? Do que isso pode gerar de problemas, de fala, se você quer bancar de fato. Difícil, porque ele acaba tolhindo um pouco o processo criativo, não? Exatamente, porque agora ficou restrito, né? Agora você não pode mais falar isso, não pode mais falar aquilo. Na verdade, falando assim a grosso modo, a censura voltou, né? Essa que é a grande verdade. Né? Então, agora, as redes sociais, eu acho que são muito responsáveis também por isso, né? Porque agora deu voz a um bando de gente maluca aí que antigamente ficava quieto na sua, né? Não ia reverberar um pensamento, não ia ter palco, né? Exatamente, exatamente. Agora as pessoas têm suas plataformas, né? Para poder... Ai, gente, que nervoso. O nosso carregador, essa bateria está no fim. Então é isso, cara. Então o humor, infelizmente... Mas aquela coisa também, já se passou por situação muito pior, né? Na época da ditadura, meu Deus do céu, era muito pior. E as pessoas faziam, né? E conseguiam, né? Se colocar e tal. É o desafio, né? Mas isso não adianta, gente. O humor ele tem que ser transgressor, ele tem que ser crítico. Rápido, urgente que vai acabar aqui. Por favor. Oi. Acaba não. Gente, eu tô muito nervoso, não faz ideia. Não fica, se acabar você pega, volta, a gente vai estar aqui. A gente vai estar aqui. Porque aqui é uma galera insistente, gente. Se a tribo Conteira é insistente, a gente está unido. É bom isso. Pois o Sérgio passou uma pergunta aqui que eu fiquei... Quando exatamente você entrou no humor? Era claro para você, por ter seu pai, que você seguiria um caminho dentro do humor? Que momento que isso se tornou para você uma realidade? Olha, acho que foi na escolinha, né? Porque mesmo eu tendo nascido, né, no meio do humor, né? Me lembro quando eu era bem pequeno, meu pai já tinha, né, já tinha programa dele na Globo e tal. Mas, assim, é um pouco complicado, né? Sendo filho de Chico Anísio, assim, essa coisa Eu demorei um pouco para, vamos dizer assim, sair do armário como comediante, né? Eu falava, não, eu sou ator, sabe? Bobagem, né? E aí foi na escolinha que começaram a me... Ah, estou aqui com ator e comediante, Niso e tal. Eu falei, não, peraí, comediante e tal. Eu não me achava muito engraçado, sabe? Mas a pressão é grande também, né? Sendo filho de Chico Anísio, né? Eu imagino. Ao mesmo tempo que é um orgulho, porque Chico Anísio, para mim, não está nem na categoria de humorista, ele está na categoria de gênio, né? Ele tinha um QI acima da média, uma genialidade, ele criou muita coisa, assim, é um patrimônio que a gente tem, que a gente carrega orgulhosamente. Um cara totalmente. Então foi na escolinha. Eu e o Brasil inteiro. Vai. Exatamente. E foi na escolinha também que eu comecei a perceber que falei, gente, isso é uma bobagem, cara. Ficou meio que renegando uma coisa que... Mas mesmo porque eu não me achava muito engraçado também. Então eu falei, como é que eu posso fazer humor, cara, se eu não confio em mim, se eu não me acho um cara tão engraçado? Aí eu fui começando a perceber que realmente eu fazia as pessoas rir, sabe? Assim, o que também é meio complicado, né? Porque tem sempre essa coisa de falar, eu tenho um amigo meu que ele é muito engraçado, quando a gente sai para tomar chopp, ele é aquele cara que domina e está sempre contando piadas. Então, isso não quer dizer que o cara vai subir no palco e ser um bom comediante. Não tem nada a ver. Já vi vários casos de gente que morrem, que chega em cima do palco e não são nada daquilo que são na mesa. Então é muito relativo você ser... Mas eu fui começando a observar que, né, meus pontos de vista, meu tipo de observação, e comecei realmente vamos dizer assim, a me assumir mesmo como comediante. Mas foi tardiamente, porque eu comecei com 7 anos de idade, né? Na escolinha eu tinha 20 e poucos anos, né? Foi tarde, né? Mas... Você tem uma história que é incrível, né? A quantidade de coisas que você exerce, que você já exerceu.
dava para desmembrar. Eu acho até injusto ser tudo você. Eu acho que tinha que ser, a gente tinha que começar a sociabilizar esses talentos, né? Você marcou a história, você marcou a sessão da tarde, a década de 80, 90, com tudo aquilo que você dublou, que é assim histórico, eu sei que todo, e é inevitável eu estar trazendo para esse lado, viu, Niso? Por mais que todo mundo deve se focar falando da dublagem, mas é isso, porque assim, o cara que dubla Curtindo a Vida Doidado, e Footloose, Splash, é tudo que marcou a minha geração, tudo que marcou era você ali, né? Dando vida àqueles personagens todos dos filmes que eram os mais famosos da época, né? Como é que você se sentia nesse papel, Niso? Porque eu acredito que todo dia que ligasse a televisão tinha você em alguma coisa durante um bom tempo. Como é que você se sente aí nesse papel? Como é que você se descobriu dublando? Foi através do humor ou não? Foi através do teatro? De uma certa forma, sim, através do humor, que eu comecei a ver muito cedo, assim, que eu tinha aptidão para fazer vozes, né? Isso, na genética, nesse sentido, aí foi bastante generosa comigo. E tem uma coisa que eu herdei assim do meu pai muito, que eu posso até, não vou dizer assim, concorrer com ele, mas eu acho que eu estou ali muito pau a pau com ele, que é a variedade de vozes, né? Então sempre gostei muito de vozes e tal, e obviamente imitava aquelas vozes todas de desenho animado e comecei realmente a me interessar e tal, mas a dublagem era muito difícil, quer dizer, na verdade é ainda, né? É um trabalho muito difícil, mas assim, de entrar, que era um mercado muito pequeno na época, né? Feito por uma turminha também bem reduzida, assim. Então era assim, bem complicado entrar, né? Mas no início era bem ruinzinho, eu demorei bastante para aprender também. Foi muito a persistência aí, né? Que eu acho que valeu. Pô, mas fazer esses trabalhos é incrível, né? Porque dublagem ela tem essa coisa meio dúbia, né? Você se sente meio como se você estivesse em Hollywood. Tipo, você falou Curtindo a Vida Doidado, Footloose. Eu vejo esses filmes como se eu fizesse... Na verdade, eu fiz parte deles, né? Mas para um nicho, né? Que é o pessoal que assiste em português. Né? Mas eu sinto como se fosse um filme meu também, quando na verdade não é, né? Esse filme ele foi dublado em 40 línguas, né? Assim como eu, tem outras pessoas que fizeram também, né? Mas você sente tem um pouco isso, né? Você se sente meio que como se você estivesse em Hollywood, mas você não está, e tal, esses filmes, esses atores, esses desenhos, essas coisas todas. E é um mundo fascinante, né? É incrível, uma escola assim, espetacular, né? A escola da dublagem, aí eu ainda dei muita sorte de pegar uma época que ainda gravava todo mundo junto, né? Pela falta de recurso, você não tinha como separar todo mundo, então era todo mundo amontoado ali, dividindo fazendo o seu... Exatamente. Um microfone só para todo mundo ali, e aí você aprendia muito, né? Porque você via, né, os grandes fazendo, né? Você via os truques, você via... Hoje em dia, dublar você não pode nem ver. Se você quiser for levar uma pessoa, ela tem que esperar na sala de espera, ela não pode nem ver por questões de medo de pirataria. Os distribuidores estão muito paranoicos com isso. Quer dizer, então, hoje em dia, para você aprender já é um pouco mais complicado, mas eu ainda dei essa sorte de pegar essa turma também, né? Que aí eu peguei uma turma ali que era da Rádio Nacional, o pessoal das radionovelas que hoje Peraí, dia... tem umas perguntas para você aqui, peraí. Tem uma peraí, a última que passou, desculpa, gente, eu sou péssima lendo as perguntas e ouvindo. Chegou a trabalhar com Orlando Drummond? Uma pergunta. Lógico, Drummond... Eu que levei o Drummond de volta para a TV, porque eu conheci o Drummond na dublagem, né? Em 83. Nossa, trabalhei muito, muito com ele. Mas nessa época eu era assistente de direção do Chico Anísio Show, do programa do meu pai. E o meu pai é muito amigo do Drummond, foram colegas de rádio. E ele precisava... Muito tempo, né? Oi? E durante um longo tempo de trajetória de vida, né? Ele e seu pai. Sim, sim. E TV também, teve o início da TV também. E aí teve um personagem lá que eu falei, por que a gente não bota o Drummond para fazer essa pessoa? Pô, lógico, será que ele vai topar? Falei, lógico, falo com ele. Aí chamamos o Drummond, ele fez lá uma participação, daqui a pouco fez outra e mais outra, daqui a pouco fez o seu peru da escolinha. E... Quer dizer, eu conheci o Drummond quando o Drummond entrou para a escolinha, eu já conhecia ele na época de dublagem há muitos anos. É uma grande figura, tem 100 anos, né?
100 anos. Não, incrível, emocionante. Emocionante. Toda vez, há pouco tempo, alguém aqui em Paris falou alguma coisa, eu falei, ele, a voz, é uma voz que a gente... Enfim, são tantas coisas de referência, né? Sim. Agora, dublar... Pessoal, peraí, que passou uma outra aqui para você também. Peraí, eu não sei se consigo... Ô, produção, cadê meu ponto? Qual que passou aí a pergunta? Passou uma pergunta no... Esse ponto aqui, eu não uso nada. É o meu marido que tá atrás e ele... Cara, meu marido ama humor, ama dublagem e ele falou assim, eu tenho que parar para assistir essa live. Ele estava trabalhando, aí ele falou assim, essa eu não vou perder nem a pau. Bom, o que passou aqui das outras pessoas foi se você começou por desenho ou filme. Olha, o primeiro filme que eu dublei, na verdade, foi um filme, mas dublagem não tem esse negócio, dublagem faz de tudo, né? Tem muita gente que fala assim, eu queria muito fazer dublagem, mas eu quero fazer desenho. Eu queria fazer dublagem de desenho. Eu falei, ok, você vai fazer dublagem de desenho, com certeza, mas não tem essa escolha, né? Não é assim, né? Você faz desde aquela novela merda mexicana, entendeu? Que passa sei lá onde, até desenho para Gloob, para criança de 3 anos de idade, para passar 7 horas da manhã, até aquele filme corporativo. Que o ator ganhou o Oscar, era uma série maravilhosa, séries horrorosas, entendeu? Muito reality show, muito reality show. Então, falando em reality show, Oniso, dublagem de reality show funciona, na sua opinião? Não, acho horrível. Ai, ufa. Eu acho que reality show tem que passar com legenda. Mas, porque eu acho que não casa, né? Não cola. Não cola porque o cara não tá atuando, né? Então ele tá falando como a gente tá falando aqui, entendeu? Imagina isso aqui, a gente dublar. Pegar essa live depois de dublar. Posso pegar o dublador, ganhador do Oscar, o maior dublador do século, ele não vai ficar um horror, porque ele vai ficar tentando ser natural. Encaixar. Não encaixa, ele não dá. E quando a gente fala assim, você viu, eu falo aqui, aí eu paro, dou uma pausa aqui, aí eu pego uma palavra, corto no meio. Normalmente a pessoa falando o depoimento é assim, né? Você fala, né? Você não está falando um texto com um ator, né? É diferente. Aí fica um horror, cara. A imagem não casa, não dá. Você não consegue sincronizar, né? Porque, de fato, a gente não consegue aqui em casa... se tiver que colocar em alguma coisa, tem um reality show aqui que mostra coisas culturais entre França e Alemanha e tal, e a gente fala assim, mas é em alemão, é uma galera... Fala assim, vamos botar dublado em francês? Não vai funcionar. Não vai funcionar, a gente não vai ter graça. A gente não... Acho que a dublagem francesa é boa, né? Eu ouvi dizer que é. Eu não tenho esse refinamento para te dizer isso. Não tenho. Então eu não sei. Mas o público eu tento. Mal, o público reclama, o público eu acho. Não, eles são até muito orgulhosos dos dubladores. Eles têm orgulho, deve ser bom, né? Bom, mas aí tem um viés, é que o francês é muito orgulhoso de tudo que eles fazem. Então, a gente também não sabe qual é o viés. E por falar nisso, Niso, as piadas mudam de acordo com a cultura. O humor é completamente diferente. Eu não consigo... O humor brasileiro faz a gente, pelo menos a mim, se sentir ali, numa zona de conforto, de casa. O que acontece que a gente não consegue achar graça de piada de um outro país? O que falta? Né? O problema é cultural, porque assim, meu pai tinha uma teoria que caiu já, que é furada. Você vê, nem o Chico Anísio tem também suas, né? Ele falava, é impossível ser engraçado em 2 línguas. Não é impossível. Você vê comediantes que são estrangeiros e que não só que são comediantes atores, né? Que fazem como comediantes também de stand-up, que conseguem fazer em outra língua. Tem uma brasileira chamada Carol Zócoli, ela mora no Canadá há 7 anos, ela não fala inglês como, tipo assim, fui criada, estudei em escola canadense, não. Ela aprendeu a falar inglês há 7 anos que ela está morando lá. E ela aprendeu lá, ela chegou lá sem falar inglês, e ela faz stand-up em inglês, super bem sucedida, muito bem. Pois mas é difícil. É difícil, mas tudo bem que não seja impossível.
Agora, é a cultura, cara, porque você está vendo ali, ele bate já. Você já entende tudo, 100% a língua, você entende tudo, né? A cultura, do que está falando, o cara vai falar do Nordeste, você vai entender. O cara vai falar do Sul. Você já mentalmente cria os personagens, né? Exatamente. Então é uma coisa que culturalmente é difícil. O humor é muito local, né? Eu acho. É muito local e muito atual também. Você vê coisas antigas, é difícil você pensa, pô, mas como é que esse negócio fazia sucesso, cara? Porque naquela época são referências que as pessoas entendiam. Era um outro tipo de linguagem, de tudo, né? Mas é complicado, o humor é bem complexo, assim, né? Por isso que eu admiro demais os palhaços, os mímicos, né? Essa galera que faz uma coisa universal, né? Você chega em qualquer lugar do mundo, você não precisa, né? Se comunica, né, com as suas expressões, né? O que você falou, você provavelmente fala francês muito bem, você deve falar, né? Fluente. E você vê uma coisa assim, não é igual como se você estivesse vendo em português, porque uma gíriazinha você vai perder, uma coisinha de cultura, que o cara faz uma piada de uma referência de uma época. As referências, a gente não tem referências, não é? O contexto passa a não fazer sentido, porque são coisas que talvez falem assim, a infância daquele lá, né? Então, a gente não tem isso. Ele pode fazer uma sequência inteira sobre média com pão na chapa. Isso que eu falei agora, você entendeu perfeitamente o que é. Café com leitezinho, com aquele pãozinho na chapa, que é o café da manhã do carioca, né? Que é Olha, a gente tá aqui tem a Diana que está escrevendo assim, os franceses nem... Ninguém vai entender, ninguém vai saber o que é média, nem pão na chapa. Então e não vai entender. Exato. Entendeu? Exatamente. Uma questão assim que eu... peraí, Diana está falando, Diana morava aqui na França, super francesa, foi a primeira professora de francês da nossa família. Os franceses nem conhecem as vozes originais dos atores. Ela tá fazendo essa referência e conhece muito o que ela está falando. Pode ser. No Brasil, por exemplo, a dublagem faz muito parte da cultura. É uma coisa muito forte. E tem gente agora, ainda mais depois do movimento geek, nerd, né? A dublagem virou, assim, principalmente por causa dos animes, né? Que são aqueles desenhos horrorosos japoneses, que, aliás, é outro pesadelo para quem faz dublagem. Meu Deus do céu. Nossa Senhora. Mas, enfim. Então, isso virou uma coisa assim. Então, tem galera que assiste o filme por causa daquela voz. O cara que... Né? Então, virou uma coisa assim... muito celebrada, né? A dublagem, você vai em convenções nerd, nossa! Você recebe isso, fica um deus, assim, uma coisa de louco, né? Então é uma coisa muito entranhada na cultura. E imagino, ainda mais na França, que o francês ele é muito mais patriota, né? Muito mais orgulhoso do país dele, né? Ainda tem toda essa cultura, essa briga aí com a Inglaterra, essa coisa toda do inglês com o francês, que o francês ele fala inglês, mas finge que não fala, né? Você fala inglês, ele não entende, mas ele responde em francês. Mas ele responde em francês. Né? Isso mesmo. Mas não vou falar. Né? É assim mesmo. E quando ele fala, ele acentua como francês, mesmo conhecendo aonde está o acento, ele não vai fazer, ele vai falar... Eles falam em francesado, é Las Vegas, não importa se é nome próprio. É isso. O meu filho que está aí... O meu filho que está aí falando, o Gabriel, ele falava assim, mãe, eu fico irritadíssimo que a gente está indo ver Harry Potter e eles falam, Harry Potter. Harry Potter não, gente, é Harry Potter. Ele fica enlouquecido, né? Com isso. E com certeza na dublagem eles devem falar assim também. Devem afrancesar tudo. Com certeza. Agora, na dublagem tem uma questão engraçada com as crianças, assim, desenho Disney, né? Eu acho que nesses casos você de fato tá no filme, porque se eles ouvirem o original, eles não criam identidade. É com a voz do dublador. Eles assistem um filme e o dublador é o personagem. Porque eles sabem que ali é desenho, mas a voz é de quem dublou, não tem jeito. Eles são capazes de ouvir e falar assim, é o Rei Leão que está falando.
Então, assim, a dublagem tem uma magia enorme, né? É isso que Assim, eu te falei agora. traz o... E agora, culturalmente, está mais forte ainda, porque já tem uma geração aí que já é do movimento, que já vem com essa carga do movimento geek, nerd, e que já cultua a dublagem de uma forma que, de um lado, eu acho que não é muito bom, estou falando assim, muito friamente. Eu acho maravilhoso o reconhecimento, eu acho que pô, a dublagem durante muitos anos foi muito obscura e era um trabalho realmente anônimo, e feito por um grupo muito pequeno, que também era um mercado infinitamente menor, né? Não precisava de tanta gente assim, mas era muito anônimo. Sempre quando tinha uma reportagem, uma coisa, era feito, tinha um quesinho pejorativo, sabe? Sempre tinha uma frasezinha assim, colocando de uma forma meio, sabe, meio submundo do meio artístico, né? E aí a dublagem agora teve esse reconhecimento maravilhoso, que eu acho que até merece mais, mas mesmo assim todos os filmes serem dublados para cinema, isso é pressão do movimento da galera que quer ver dublado, entendeu? E então tudo isso é... Mas assim, a dublagem boa é a dublagem transparente, aquela dublagem que você não... o ideal é não chegar e falar, aquela ali é o Rei Leão, né? O ideal é você esquecer que é dublado e aquela coisa te envolver de uma forma que você esqueça que é dublado e realmente pareça que é aquela pessoa que está falando, né? Mas sim, aquela dublagem também... Perfeita. Você já fez algumas dublagens para Disney, né? Sim, eu nunca dei muita sorte com os testes da Disney, não. Mas o que eu fiz assim mais foi... Eu fiz o Mickey por um tempo, até um absurdo falar isso, mas durante um tempo, acho que uns 2 anos, eu fiz o Mickey. E depois eu fiz aquele Bambi, que foi uma redublagem, né? A dublagem original do Bambi era de 1940 e pouco. Eu fiz aquele coelho, né? O pentelinho lá, o tambor. E depois o que eu fiz mais assim, e mais recente, que foi o Up, né? Altas Aventuras. É o filme mais lindo que eu já vi, gente. Espetáculo. Espetáculo. Coisa mais sensível. Que coisa incrível. Triste demais. Triste demais. Mas incrível. Mas é incrível. Bom, tem uma galera aí falando, minha mãe, fala da mágica, como é que... E aí, qual é a tua história com o ilusionismo, Niso? Você é uma caixinha que a gente pode tirar um monte de coisa. Qual é a tua história com o ilusionismo? Engraçado que eu nunca me liguei em mágica. Normalmente os mágicos eles começam de pequeno, né? De criança. Aí ganha aquela caixa de mágica, aquele kit, aí começa, né? E não, eu nunca me liguei em mágica. Tem até uma história traumática aí minha com mágica. Depois eu conto, é uma história longa. Mas, enfim. E aí eu fui chamado em 88. Foi mais ou menos no ano que começou a escolinha, assim. Para fazer o Criança Esperança, aquele programa da Globo, né? Aquele programa beneficente e tal. E aí tem várias atrações. E tinha um quadro chamado Circo dos Astros. Que eram atores da Globo fazendo números de circo. Aí me chamaram, perguntaram se eu queria fazer mágica. Eu falei, vamos embora. Eu nunca fiz mágica. Não, a gente vai contratar um mágico. Falei, vamos lá, beleza. Aí fui, aprendi, achei muito interessante, achei bacana. E aí esse cara que me ensinou falou, cara, tem uma noite de mágica aqui, que a gente se encontra toda quinta-feira aqui no Rio, num restaurante chamado Mandrake. E toda quinta-feira tem show de mágica lá, é a noite dos mágicos lá. Aparece lá pra você conhecer o pessoal. Aí fui lá e achei fascinante aquela noite. Era um lugar simples, um restaurante que não tinha nada demais. Não tinha nem palco, era num canto, assim. E vários mágicos nas mesas fazendo mágica. Eu achei aquilo uma coisa incrível. Eu comecei a me enturmar com o pessoal, né? E mágica, assim, é um recurso cênico espetacular, né? Para mim, como ator, assim. E eu gosto de coisas estranhas, né? Eu gosto de coisas bizarras. Então você vê dublagem, é tudo coisa meio submundo, né? Eu sempre me meto nessas coisas. Dublagem, mágica. Quando eu tinha 18 anos, eu fiz show em boate. A gente fazia esquete, mas era num puteiro mesmo, ali no Rio. Fazia show em puteiro, show de esquete. Então eu gosto dessas coisas, sabe? Sempre gosto dessas coisas curiosas, sabe? Você tem muita versatilidade, né? E isso te dá uma facilidade de topo, de colocar o teu prazer lá em cima. O meu topo, esporte, vou fazer. por exemplo, o meu esporte que eu acompanho é corrida de cavalo. Assim, e eu não jogo, eu não aposto. Então, quer dizer, o que torna a coisa mais bizarra ainda. Quer dizer, um cara que acompanha corrida de cavalo e não aposta. Tanto sem jogar. Minha live 7h30 da noite vai ser com Jorge Ricardo, um grande jockey brasileiro, recordista mundial. É brasileiro, sabia? Olha!
Era um jocaço, era meu amigo de infância. 7h30 vou bater um papo com ele. Ele é radicado na Argentina. O cara é top, muito top. Mas, enfim, então eu sempre gostei de coisas estranhas, assim. E aí a mágica foi perfeito, né? E a mágica, ainda mais, eu sempre fui um cara, assim, muito desastrado, sabe? Sempre fui meio, assim, patinho feio nesse sentido. Sempre fui muito sacaneado na família. Muito desastrado, muito. Eu derrubo copo, eu derrubo muita coisa. Eu sou muito desastrado. E a mágica te dá um poder, né? Então, para um cara desastrado, assim, fazer mágica, foi uma coisa um pouco... É um assim, super poder. E desperta um encantamento nos outros, né? A Exato. mágica, ela tem dá um poder porque um você lugar faz de... uma coisa que ninguém faz, né? Você faz uma coisa que ninguém, teoricamente, ninguém faz. Então, te dá uma coisa assim. E a mágica foi muito poderosa nesse sentido. Assim. Eu fui durante 2 anos, eu fui diretor social do Círculo Brasileiro de Ilusionismo. Quer dizer, eu Pô, a coisa foi levada a sério, hein? Sim, sim. Sim. Eu gosto muito de mágica, e meu marido também. Tanto que é um fato inédito, mas no nosso casamento tinha mágico. É uma história... Aí tem um cabaré muito famoso chamado Crazy Horse. O Crazy Horse é um Isso. cabaré. E o Crazy Horse, durante anos e anos e anos, os mágicos eram brasileiros. Uma dupla de mágicos chamada Vic e Fabrini, radicados aí em Paris há anos. Os caras foram campeões mundiais no Mundial de Mágica. Isso De ilusionismo. De ilusionismo. E eles fazem o mesmo número há 30 anos. Eu não sei como aguenta, gente. Meu Deus do céu. É um número muito inovador, assim, muito simples. É daquela coisa simples que irrita. Fala, por que eu não queria isso? Que irrita que você não... E que dá certo, genial. né? Procura Vic e Fabrini. Eles são geniais. É um boneco, um faz um boneco e o outro faz um mágico tentando fazer mágica lá e o boneco fica sacaneando o cara. É espetacular. Os caras são demais. E mágica, gente. E me diz uma coisa, Niso, você agora... Não, pode falar. Você agora está morando em São Paulo, né? Eu acho que São Paulo é uma cidade que a coisa acontece, que tem espaço, né? Qual é a sua próxima... O que você está aprontando? O que vem por aí quando essa... Ou o que estava rolando antes do mundo parar? Cara, agora... Bom, eu ia fazer 2 séries, né? Que eu não posso falar da Netflix, eles são cheios de coisas de segredo, não pode dizer. Mas não eram personagens fixos, eram participações, mas ótimas, participações ótimas em produções incríveis. Passou para junho, passou para setembro, não vai ser setembro. Passou para dezembro. Esse ano é um ano que ficou, né? Tá cagado para todo mundo. Esse ano, cara, meu Deus do céu, muito louco o que está acontecendo, muito louco. O ser humano realmente está pagando uma conta aí que já estava para chegar, né? Eu achei que fosse demorar um pouco mais, sinceramente. Eu ingenuamente falei, não, essa é coisa para os nossos netos, nossos bisnetos, essa grande catástrofe que tanto se fala, né? Que está para acontecer. E pegou a gente, né? Essa conta aí do meio ambiente, essa coisa toda, que a gente já sabia que ia dar uma merda uma hora, né? Com certeza. Só que eu imaginei que não seria agora, né? Chegou com a gente... Pegou a gente de surpresa. Os nossos netos. Vocês não vai pegar, não. Essa coisa dos nossos bisnetos. Vocês vai pegar. Não vai pegar o cacete. Estamos pegando, né? Estamos pegando. E agora, cara, é se reinventar. Total, você vê dublagem agora fazendo de casa. Você faz remoto de casa. E é um perrengue que você tem que puxar cabo, tive que aumentar pacote de internet. Todo o famoso novo normal, né? O novo normal. Espero que o ser humano aprenda com isso, né? A gente não pode passar por isso sem aprender nada, né? Assim eu espero. Né? Senão, para quê? Não faz sentido. É um bom momento da gente refletir a importância da mudança. Gente, tem várias perguntas e a gente tem 5 minutos. Um quer que você duble alguma coisa, o outro quer saber se você... peraí. Ai, me perdi aqui. O outro quer saber se você fez a dublagem A Era do Gelo. E você usa mágica com humor, também tem essa. Sim, Era do Gelo, acho que eu fiz Era do Gelo 3, cara. Um personagem que já tinha sido feito por outro, que não sei por que não pôde fazer. Era um daqueles bichinhos lá que fica pendurado pelo rabo. Mas foi uma coisa bem assim... Tem umas
que você nem lembra, você viu? Eu nem tinha lembrado disso, por exemplo. É tanta coisa que a gente faz. Tem coisa que você nem lembra. Às vezes eu estou vendo um filme, eu tenho a sensação que eu já vi esse filme. A voz, eu falo, é isso. Você fala, sou eu. Nem lembrava. Entendeu? Olha só. Mas deve ter, assim, alguma coisa muito marcante também, né? Como tudo na vida. Não, tem coisa que é inesquecível. Tem coisa que é inesquecível, com toda certeza. Mesmo até coisas pequenas, assim, que... Peraí que eu não tô nesse finalzinho, eu não tô conseguindo te ouvir, Nilson. Peraí que você tá Agora, picotando pra mim. Realmente a demanda é muito grande. Então tem coisas que realmente que eu não lembrava. Como tem gente que me manda vídeo, olha esse filme que você dublou, cara. Eu vejo, eu não lembro. Você travou pra mim. Agora, esse como é que tá? Agora foi bom. Melhorou? Pronto. Total. Ao vivo tem esses problemas, né? É, mas é isso. Mas olha, foi... Quando cai no meio que não dá pra você salvar. Pois é. Tá ouvindo? Eu tenho fechado... Tô te ouvindo. Eu tô com um pouquinho de delay, porque eu tô vendo teus lábios desincronizados da fala. Ai, jura? Mas eu tô te ouvindo. Eu lido bem com isso. Voltou? Tá tudo bem. Voltou. Que ao vivo tem esse problema, né? Ao vivo, de vez em quando, cai no meio. Não dá tempo nem de se salvar. É. Uma mágica e humor, sim. Com toda certeza. Mas que o humor deve ser o máximo. Caminhando juntos. Eu faço live todo dia também, é um perrengue, é uma coisa. Mas sim, mágica e humor são um casamento, com toda certeza. Mas eu fui muito desgostoso com a mágica por causa do Mr. M, né? Mr. M realmente foi uma grande sacanagem. Eu acho que, sabe aquela punhalada pelas costas? É maravilhoso. Sim. Isso, Sim. Nilson. Você para mim ficou completamente mudo. Atrasado do que eu tô falando. Tá atrasado. A gente desincronizou. E a gente tá no último minutinho. Eu aproveito para te agradecer. Para te agradecer enormemente. Travou a gente está de novo, né? em momentos diferentes. Isso. Mas eu quero 26 segundos. Eu quero te agradecer todo mundo que está aqui, gente. E nosso tempo acabou. Super beijo!